E aí pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Antes de começar o vídeo, se você quer ver mais conteúdos por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bom pessoal, no vídeo de hoje o intuito é trazer mais uma reflexão acerca do porquê você não deve contar os seus planos para as pessoas antes que eles se realizem, baseado puramente no meu ponto de vista e em algumas coisas que eu vi ultimamente pela internet da menina que está há 9 anos tentando cursinho para entrar em medicina e acabou expondo isso na internet. Mas você que está aí me assistindo, deixa aqui nos comentários se você já teve um sonho, algum plano que você decidiu contar para alguém e a partir disso começou a dar tudo errado. Eu vou trazer aqui para vocês um ponto de reflexão mesmo, que é baseado em algumas coisas que eu acho, né? E que geralmente as pessoas elas não falam muito sobre. Partindo do ponto de vista de que o ser humano por si só, ele tem aquela necessidade de contar as coisas, seja para um amigo, para um familiar, para alguém que você acha que vai ter apoio ali no momento, para te incentivar a realizar aquele sonho, eu digo que é uma necessidade natural. A gente ter ali contando para as pessoas uma forma de reconhecimento e de incentivo para que a gente vá atrás e busque realizar um sonho, um plano que é algo pessoal nosso. Só que muitas vezes isso pode não ser a melhor decisão. Obviamente que o que eu falo aqui nesse vídeo não é algo geral, não é uma verdade absoluta, muito pelo contrário, é só mesmo o meu ponto de vista. Eu gostaria que vocês também comentassem sobre o ponto de vista de vocês. Se vocês acreditam que realmente a gente não deve contar. Eu vou tentar trazer um lado mais racional, não um lado muito baseado em energias negativas e etc. Começando a falar um pouco dos motivos que eu acho que a gente não deve contar nos nossos planos, nossos sonhos antes que eles se realizem. Um ponto inicial e crucial é que quando a gente está contando esses sonhos para alguém, a gente está basicamente destinando ali aquela euforia, aquela energia que a gente deveria estar utilizando para a realização desse sonho, para buscar um apoio, um reconhecimento. Então a gente acaba desviando aí a atenção e o foco do que realmente a gente quer em busca de ter puramente um apoio, um incentivo, um reconhecimento que seja. Um outro ponto que eu também acredito que seja um motivo que você não deve contar os seus planos para ninguém antes que eles se realizem é o fato de que cada ser humano é um ser humano. Então não adianta eu querer compartilhar dos meus sonhos com outras pessoas, por mais próximas que essas pessoas sejam, sendo que essas pessoas elas não têm os mesmos sonhos que eu, não têm as mesmas ambições que eu. Não é da mesma forma que eu me sinto realizado que outra pessoa vai se sentir realizada. E cabe a nós entendermos isso também quando a gente tem um sonho. Então muitas vezes acaba que esse processo de sonhar, de planejar, de ir em busca de algo, ele é interrompido por essa quebra de expectativa quando você conta o seu sonho para alguém. Porque às vezes você conta, você explana os seus planos para as pessoas e elas, por muitas vezes, não vão validar aquilo ali porque não é algo dentro da realidade delas, do que elas querem para elas ou do que elas viveram. Então, quando ocorre essa quebra de expectativa, isso acaba, por muitas vezes, afetando algumas pessoas, né? Algumas pessoas, elas acabam que não se deixam ser afetadas por isso, mas muitas pessoas, elas se encontram, né, afetadas por essa situação. Porque às vezes é uma pessoa que você gosta muito, você vai contar com muita empolgação, e a pessoa fala, mas eu não sei se é exatamente dessa forma, não creio que isso seja a melhor escolha. E aí, essa ruptura da empolgação que você tem para realizar isso. E a partir disso você começa a refletir dentro de si, a partir do ponto de vista que já não é mais seu. O ponto de vista ele passa a ser agora da outra pessoa que te deu essa opinião, né, esse conselho. Então você acaba entrando num lugar que você se questiona se o seu próprio sonho ou se o seu próprio plano é realmente algo que faz sentido na sua vida. Sendo que antes disso, antes de você contar para alguém, era algo que você queria muito, que você ia se sentir super realizado e por causa de uma opinião externa, você acaba deixando isso de lado e diminuindo as próprias expectativas que você tem
em relação ao que você sonha. Então isso pode facilmente prejudicar algo que seria bom para você. É claro que quando a gente fala de planos, de sonhos, a gente trabalha com as possibilidades, né? Tudo pode dar certo ou tudo pode dar super errado. Só que você só vai saber se você realmente, de fato, ir lá e tentar. E cabe a você também ter a consciência de que, tá, fiz isso, planejei e deu errado. Ok, o que eu aprendi com isso? Então, mesmo que tenha dado errado, o fato de você ter tentado já compensa tudo, porque você não ficou estático ali naquele lugar só de elaboração dentro da imaginação. Você realmente tomou uma ação em relação àquilo e agiu, e chegou à conclusão de que não era a melhor escolha. Só que por outro lado, você pode fazer aquilo, se sentir super realizado e ter sido a melhor escolha da sua vida. Então, se a gente não tentar, não partir de fato para a ação, nós nunca saberemos. A reflexão que fica é nesse sentido. Essa quebra de expectativa, ela pode de uma certa forma te barrar, porque ninguém tem os mesmos sonhos que você. A gente vive em uma humanidade que ela é super ampla e super diversa, e tá tudo bem isso, só que você tem que entender que esse processo de vida, o que a gente vive aqui, está relacionado a você com você mesmo. Então, se é algo que você quer, guarde para você e corra atrás de realizar aquilo ali. A partir do momento que você realizou aquilo ali, tudo bem você falar para as pessoas, porque não vai ter mais aquela quebra de expectativa. Vai ser algo que já vai ter se concretizado, sabe? E por muitas vezes, muitas pessoas até acham, eu inclusive compartilho dessa opinião, que quando você tenta algo, tem um plano e elabora e tenta, e não dá certo, acaba que não dá certo, você evita também a fadiga de acontecer uma situação oposta, que é você contar para as pessoas, elas criarem uma expectativa maior do que a sua em relação àquilo ali, e você acabar não conseguindo realizar aquilo e gerando uma frustração tanto para você quanto para as outras pessoas. E acaba que isso também pode afetar o seu psicológico, a maneira como você se relaciona com essas pessoas. Então esse também é um outro ponto de vista que cabe analisar. Quando você tenta realizar algum plano e ele não dá certo, você se poupa disso também, de ter criado essas expectativas tanto em você quanto nas pessoas de uma forma positiva e acabar frustrando ali no fim todo mundo. Então, é melhor você chegar com algo que já é um resultado final de um processo do que com algo que você está só no campo da imaginação, como eu disse anteriormente. Então, cabe a nós ter uma maturidade, né, emocional para saber também lidar com essas diversas situações, porque a gente trabalha com essas duas possibilidades, ou dá certo ou dá errado. Então, a partir do momento que uma delas aconteça, a gente precisa estar preparado psicologicamente, emocionalmente, para lidar com todas as questões que aquilo ali, aquele sonho, aquele plano vai trazer. Porque o primeiro passo é sonhar. A partir disso, você parte para uma ação, e toda ação que a gente toma, ela tem suas consequências, e essas consequências elas podem ser também ou positivas ou negativas. Então essa análise acaba sendo muito importante também. E agora, falando um pouco mais sobre a história da menina que tentou 9 anos de cursinho aí, que repercutiu e tomou conta da internet. Agora, inclusive, já tem outra história de uma moça que está endividada com a faculdade de medicina e expôs isso na internet, né? Ambas expuseram as suas vidas, os seus planos na internet. Cabe a nós parar para analisar o que isso gerou. Por exemplo, o caso da menina que está há 9 anos tentando cursinho. Muitas pessoas chegaram a comentar que o único erro dela foi expor aquilo ali. E esse é um ponto de vista que algumas pessoas tiveram no sentido de que, olha o quanto de críticas ela teve que lidar, as pessoas não conheciam a história dela e começaram a dar palpites na internet, tudo é motivo para isso, a dar palpites, a opinar, a inventar coisas sobre a vida particular dela, que só ela sabia. Então começou-se ali suposições de coisas que não eram de fato a realidade do que ela já viveu. Então entra nesse ponto, né? Ela acabou expondo isso e abriu espaços para as críticas. E nesse âmbito, o que acontece? Tá, tudo bem, pode ser que ela soube lidar com isso, soube de uma certa forma, né? Ela tinha que estar preparada para lidar com isso, porque ela resolveu expor. No vídeo ela relata que vinha de um processo aí de que não saberia se ia aguentar mais um
um ano de cursinho, justamente pelo psicológico dela, que 9 anos de cursinho não é fácil, todo mundo sabe disso, quem já passou pelo cursinho, o vestibular, até quem não passou, tem noção disso. Então, tendo esse processo psicológico já meio complicado, valeria a pena ela ter exposto isso para gerar mais críticas, e a gente sabe que a internet, hoje em dia, as pessoas elas usam para darem a opinião delas, baseado nas vivências delas, sem levar em conta a vida da pessoa que está relatando aquela história ali. Então, quando ela expõe isso na internet, ela abriu espaço para que isso acontecesse. E teve uma repercussão negativa, acabou que ela soube lidar com isso, né? Soube levar isso para o campo da monetização. Só que pensa, se ela não tivesse esse discernimento no momento, não tivesse o apoio das pessoas que ela teve, né, da família dela, do namorado dela, para lidar com toda essa situação. E esse é um caso específico, porque se ela não tivesse conseguido fazer isso, se fosse uma pessoa que se deixa abalar muito pelas críticas que escuta, só que ela entendia que aquilo ali era uma vivência dela, isso poderia ter impactos cada vez mais negativos. Tanto que ela só expôs isso depois de 9 anos. E casou o momento que ela expôs, porque a partir do momento que ela expôs, ela acabou sendo aprovada. E isso foi muito legal. Ela conseguiu silenciar muitas pessoas que estavam direcionando críticas sem sentido para as coisas que ela mesma vivia. E aí, acompanhando essa história dela, era um vídeo que eu já queria ter gravado há um tempo, né? E junto com a história dela que ela expôs na internet, eu achei super interessante trazer esse vídeo aqui nesse momento, porque a partir do momento que a gente conta essas coisas para as pessoas, a gente está sujeito aí a sofrer as consequências disso, né? E essas consequências, elas podem sim ser muito positivas, você vai ter ali o que você esperava, um apoio, um incentivo, ou podem ser muito negativas, como uma invalidação, uma repressão. Cabe a nós a ter esse discernimento de lidar com isso. E eu falo esse sentido de por que não devemos contar, para evitar que durante um processo que a gente tem uma meta, tem um plano, tem um sonho, a gente está direcionando as energias, né? Tem um desgaste físico envolvido, um desgaste emocional, psicológico envolvido naquilo ali. Então, o quanto mais você se poupar de ter que lidar com outras questões, é muito melhor, no meu ponto de vista. E por isso que você deve evitar projetar isso para as outras pessoas. Porque ao expor isso, você pode inclusive gerar uma comparação. E a comparação, ela é algo natural do ser humano. O ser humano, ele tem uma tendência natural a se comparar. Então, se você quer medir a sua vida por uma régua que não é sua, você vai se encher de decepções e vai cada vez ficando mais distante daquilo que você quer realizar, que você sonha de fato para a sua vida. Se eu for falar todos os motivos aqui, esse vídeo ele vai acabar sendo um vídeo bem longo, então eu trouxe esses motivos aqui principais que eu acho do porquê que você não deve contar os seus sonhos para as pessoas antes que eles se realizem. Mas o que eu deixo de lição é que ao escolher, né, ao fazer uma opção por contar ou não contar, repense no sentido de você ser estratégico naquela decisão que você está tomando. Porque se aquela decisão que você está tomando for de fato o impulso que faltava para você realizar o seu sonho, tudo bem, você contar. Mas se for algo que você não tem certeza, é melhor deixar de contar. Se você tem um sonho, comece a agir agora, transforme essas palavras em ações. Então, se você tem um sonho aí guardado no coração, deixa aqui nos comentários. Ou melhor, não deixe aqui nos comentários. Quando você realizar, você volta nesse vídeo e conta qual era o seu sonho e como você conseguiu realizar. Vamos tentar juntos aqui motivar outras pessoas. O intuito do vídeo era esse. Muito obrigado por vocês que permaneceram até aqui. Eu peço que se você tem uma opinião diferente ou esse vídeo conseguiu trazer um outro ponto de vista para você, deixa aqui nos comentários e eu vou ficar muito agradecido por isso, tá? No mais, o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para aquele amigo que tem a boca de sacola muito aberta assim e que costuma contar tudo da sua vida para todo mundo, que eu acho que esse vídeo vai ser importante para implantar ali na cabeça dele uma reflexão de que se as atitudes dele estão realmente valendo a pena para aquilo que ele quer realizar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!